Olha, eu vou segurar a câmera desse jeito, porque meu cabelo tá tão pichain, bichinho, que vocês veem, vocês caem pra trás. Deixa eu dizer aqui pra vocês. Esse conteúdo é sobre a origem dos seres vivos. Agora eu digo igual meu professor dizia. Deixa a opinião de vocês lá pra trás, do lado de fora, porque é um conteúdo que surgem várias ideias diferentes, várias opiniões diferentes, e não é isso que a gente vai levar em conta, certo? Vocês têm que ter em mente só o que vocês vão ver, o que vocês vão aprender, independente de vocês concordarem ou não, é o que é cobrado em provas externas, em vestibulares e no Enem. Cheiro. Então, assim, pessoal, falando sobre a origem dos seres vivos, né? Começando pelo criacionismo, né? Essa corrente, ela defende a ideia de que a vida, ela é formada por uma força divina, no caso, por Deus. Lembrando que jamais um vestibular vai estar te perguntando se Deus existe, certo? Como eu falei anteriormente, a sua opinião não vai valer aqui nesse momento. Então, essa ideia, o nome está dizendo criacionismo, um ser divino, no caso Deus, criou todas as coisas. Ou, melhor dizendo, todos os seres vivos, né? Que é o objetivo aqui do nosso estudo de hoje. Existe também uma coisa chamada de fixismo, que partindo dessa mesma ideia do criacionismo, o nome fixismo lembra de fixo. Então, assim, o fixismo, né, essa corrente é uma corrente que não acredita na questão da evolução das espécies. Acredita-se o quê? Que do jeito que Deus fez essas espécies, elas permanecem até hoje sem nenhuma evolução, certo? O Linneu, né, ele foi o pensador que começou a ter essa corrente de pensamento, certo? E então, nesse caso aqui do fixismo, as modificações elas são ausentes. Outra teoria, pessoal, é a questão da panspermia. Na panspermia, né, ela defende a ideia de que a vida ela veio através de outro planeta. Ela não é uma teoria aceita no vestibular, porque mesmo que a vida tenha surgido de outro planeta, como é que essa vida surgiu em outro planeta, né? Então, ela veio através de um meteoro. Claro que ela não veio em forma de ET, parecido com humanos, não. Ela veio mais parecido com uma espécie mesmo de bactérias, certo? Um ser vivo bem primitivo que aí foi dando origem aos seres vivos atuais. Uma teoria bem conhecida, a teoria da abiogênese, só lembrando que nessa palavra significa negação, né? Bio, vida, gênese, começo. Então, o que é que isso significa? Significa que a vida surgiu a partir de um ser que não tem vida. Então, a vida, ela surgiu da matéria inanimada, né? É como se existisse, eles acreditavam que existia uma força vital na matéria que fazia com que existisse a vida. Para vocês terem noção, tinha até uma receita para fazer rato. Eles acreditavam que se misturasse farinha de trigo e uma camisa suada de 3 dias, deixasse ali no canto, os ratos que iam surgir naquela camisa, eles nasceram a partir do suor dessa camisa. Então, assim, insatisfeitos, né, com a teoria da biogênese, começou-se a se preocupar, ou seja, a querer provar que aquela teoria não era verdadeira, né? Então, Francesco Redi, ele observou e fez um experimento para poder derrubar essa teoria da biogênese. O que foi que ele fez? Você nota que um pedaço de carne, se você deixar um pedaço de carne ali num depósito, esse pedaço de carne ele vai apodrecer, né? Ele vai ficar cheio de larva, que a gente chama aqui popularmente de tapuru, né? Então, como foi que ele fez? Ele pegou e cobriu, ele tampou por completo um pote com um pedaço de carne dentro, pedaço de carne crua dentro. Então, ele observou que ali não ficou com nenhuma larva na carne, não. Aí ele tá aqui, pessoal, ó. Pronto, tá todo tampado. Então, na verdade, a carne não faz surgir aquelas larvas, né? Aí o pessoal começou, não é assim não. Você tampou a entrada de ar, e o ar é que tem a força vital para poder esses seres vivos surgirem. Aí ele teve a ideia de tampar com gás, né? Gás que você usa no hospital, que é todo furadinho. Pronto, aí com a gás, tanto entrava o ar como não entrava as moscas,
né? Aí ele disse, pronto, pois está aqui, ó, mesmo tampado com gás, você vê que a carne está intacta, sem larva. Então ele mostrou que, na verdade, aquelas larvas não era a carne que dava origem às larvas, eram as moscas, que na hora que a mosca entrava, colocava as suas larvas e aí iam se alimentando daquela carne. Então, com esse simples experimento, né, mas para aquela época um experimento assim brilhante, ele conseguiu começar a provar que realmente isso não existia. Pessoal, outro defensor aí para poder combater a abiogênese é o Louis Pasteur, né? Ele sabia que em todo lugar existe micro-organismo, como vocês sabem hoje, né? Em todos os lugares existem micro-organismos. A questão é porque a gente não vê. E só lembrando que nessa época aí não tinha negócio de microscópio não, certo? Eles tinham que provar que isso existe, ninguém sabe como, né? Então, como foi que ele fez para provar isso? É tanto que se você fizer um simples experimento em casa, que eu passo até para o 2º ano, vocês conseguem provar essa teoria. Por exemplo, se você deixar um pão, você pode até molhar um pouquinho do pão e colocar dentro da sacola, por exemplo, ou deixar mesmo solto, o pão vai ficar morfado, né? Uma panela, se você deixar resto de comida sem ir para a geladeira, no outro dia a comida tá podre, passar 2 dias ela tá cheia de bicho. São experimentos bem simples que atualmente a gente sabe, né, como é que acontece, mas naquela época não era de conhecimento de todos. Até a questão do leite pasteurizado, né, que é bem conhecido esse termo, é do Louis Pasteur. Por exemplo, um leite, se você não ferver o leite ele vai estragar, né? O que é a coalhada? É um leite estragado por micro-organismos. Então, como foi que ele fez esse experimento? Simplesmente ele esterilizou, ou seja, ele ferveu um caldo nutritivo de beterraba com levedo. E para não dizerem que ele tampou, né? E a força vital, que no caso era o vento, deixou de existir, o que foi que ele fez? Ele colocou esse gargalo em forma de pescoço de cisne. E aí o ar continuou entrando, só que por causa dessa curvatura aí desse gargalo, os micro-organismos não conseguiam chegar. Então esse caldo nutritivo ele não ficou estragado, certo? Ele não ficou com micro-organismos. E para provar isso, o que foi que ele fez? Ele quebrou, depois de ter feito todo esse processo, ele quebrou esse gargalo, e, como mostra aí na imagem, e aí sim começou a aparecer micro-organismos. Então ele começou a provar que os micro-organismos não surgiram a partir do caldo, como dizia a teoria da abiogênese. Ele surgiu porque já existia esses micro-organismos no ar, né? Então ele ficou sendo aí o fodão para combater essa questão da abiogênese. Só que uma vez ele foi para um congresso, né, e questionaram a ele. Perguntaram se, já que a vida surge a partir de outra vida, né, que ele conseguiu provar isso, a pergunta é, como surgiu o primeiro ser vivo? E aí ele se embananou todinho e não soube responder. Foi a revolta da vida dele foi essa, que ele conseguiu provar uma coisa, mas ele não conseguiu dizer por como foi que surgiu o primeiro ser vivo. Então, o que é que a teoria da biogênese diz, né? Se confirma que um ser vivo ele só vem através de outro ser vivo já pré-existente, certo? Existem outras teorias também, como por exemplo a origem por evolução química, que existem 2 pensadores que estão à frente dessa teoria aí, que são o Opari e o Haldane. Então, assim, as condições ambientais da Terra, né, antes do surgimento dos primeiros seres vivos, eles eram muito diferentes das atuais. Então, assim, as erupções vulcânicas, elas eram bastante frequentes, né, liberando grande quantidade de gases e também de partículas para a atmosfera. Esses gases e essas partículas ficaram retidos, né, por ação da gravidade e passaram a compor a atmosfera da época. Então, esses 2 autores aí que eu falei, eles propuseram que a atmosfera primitiva da Terra, né, lá no comecinho, era formada principalmente por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Naquela época, né, a Terra continuava o processo de resfriamento, né, os vapores d'água ficavam condensados, originando assim as nuvens, e isso provocava muita chuva, né, constantes chuvas naquela época. Então, isso permitiu o acúmulo da água, né, nas crostas lá da Terra, formando assim os mares.
As descargas elétricas, né, através lá dos raios e as radiações eram bem intensas, certo? E teriam fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera elas fossem se unindo, dando origem a moléculas maiores e mais complexas. No caso, as primeiras moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas, elas eram arrastadas, né, pelas essas águas da chuva. Então, à medida que essas águas elas eram arrastadas pela chuva, elas iam se acumulando, né, nos que a gente chama de mares primitivos. E aí foi se transformando assim uma verdadeira sopa nutritiva, né, ou seja, uma sopa, uma água rica em matéria orgânica, que vocês já viram que as bactérias elas gostam muito de se alimentar dessa matéria orgânica. Então, essas moléculas orgânicas elas poderiam ter se agregado, né, formando o que o Opari chamou de coacervados, que seria um conjunto de moléculas orgânicas reunidos em grupos, certo? E eles seriam, no caso, envoltos por molécula da água. Então, assim, não se sabe como a primeira célula surgiu, né? Mas pode supor que, se possível o surgimento de um sistema organizado, né? Como no caso dos coacervados, podem também ter surgido sistemas equivalentes a ele, envoltos por membrana, com capacidade de reprodução e regulação das reações internas. Então, nesse momento, teriam surgido os primeiros seres.